Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação dos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me pediram mais vídeos fazendo comentários sobre o MBL. E eu confesso que quando mais eu investigo aquilo que envolve o material do MBL, e eu digo material obscuro, mais eu fico assustado e eu confesso cada vez mais estarrecido com o nível de explanação pelos quais eles se baseiam para estigmatizar certos grupos sociais e inclusive fabricar uma espécie de inimigo para fins de mobilização. Vejam, por exemplo, que nos meus últimos vídeos eu falei de Belém do Pará, já que o meu estado foi citado, e foi citado de uma forma não necessariamente depreciativa, porque observem que em nenhum momento eu recuso ou nego o direito de alguém criticar o Pará, né? Ou pelo menos criticar a realidade social paraense, que não é das melhores. Eu não discordo daquelas pessoas que dizem que o Pará realmente tem uma situação muito precária. Eu sou testemunha ocular disso, eu vivo nessa cidade e, portanto, eu posso ter propriedade para falar dos assuntos que acometem a minha cidade. Mas o que me chama a atenção no discurso do MBL é que a pretensa denúncia que eles fazem, ou pelo menos que eles dizem que estão fazendo, não tem nada de denúncia, é simplesmente difamação pura e simples. Existe uma enorme diferença de você denunciar certas injustiças sociais, ou denunciar, por exemplo, a favelização de Belém, ou coisa parecida, e outro discurso bem diferente é dizer que o Pará é lixo, que o Pará não presta, que os paraenses são favelados ou coisa parecida. Ora, nós reconhecemos esse discurso de longe. Esse discurso é muito relacionado à mentalidade das nossas classes médias, que tem, em geral, desprezo pelas pessoas pobres. E, em particular, isso se torna uma agenda política no Sul, quando observamos que existe um fluxo populacional de paraenses que estão indo para Santa Catarina e um vereador de Joinville, no caso o senhor Matheus Batista, que é membro do MBL, fez todo um escarcéu pegando os paraenses como se eles fossem bodes expiatórios, não é, desse fluxo migratório, como se eles trouxessem a favela, vão trazer a favela, coisa parecida. Observem que o teor desse pessoal é um teor altamente discriminatório, altamente maldoso e mesquinho. E eu fiquei assim completamente chocado com isso. Porque o que me parece é que a direita está querendo naturalizar certos estigmas sociais que são extremamente reprováveis. Estigmas de classe social, estigmas de origem e talvez até mesmo estigmas de raça. E baseado nisso, vem esse sujeito chamado Orlando Lima, que vive em Portugal, defendendo um partido que odeia imigrante. Imigrante angolano, imigrante moçambicano, imigrante brasileiro e também imigrante da Índia, né? Porque existem muitos indianos que são caudatários, né, de regiões que se fala português. E Portugal justamente é procurado por pessoas de países de língua lusófona. E, no entanto, esse sujeito aqui se presta a defender um partido assaz bizarro, liderado pelo senhor André Ventura, que é uma das criaturas mais asquerosas da política portuguesa da atualidade. E o que mais me chama a atenção no senhor Orlando Lima, nesse vídeo em que ele diz Orlando responde ao Conde Lopes, é que ele mentiu descaradamente para o seu público. Mentiu, enganou e inclusive quis me difamar, dizendo que o mentiroso sou eu. Mas nós vamos provar com materiais aqui, materiais jornalísticos, revelando quem de fato está mentindo. Se nós observamos no MBL atos tão deploráveis como estigmatizar os paraenses, estigmatizar os favelados, estigmatizar os pobres, ou mesmo, e isso foi denunciado pelo Nando Moura, olha que para eu querer concordar com o Nando Moura alguma coisa, eu faço um esforço sobre-humano, porque o Nando Moura tem uma postura que não me agrada, que é aquela coisa de se achar o juiz da humanidade, sabe? Ele tem esse problema. Eu acho que até certo ponto é uma certa vaidade dele, né? Aí deixa eu colocar essa porcaria aqui, quebrou. Pronto. Fica quieto aí. Pronto. Então, quer dizer, gente do MBL admirando um sujeito como Vic Vanilla, por exemplo. É umas coisas assim meio bizarras, muito bizarras.
Eu achava que só o bolsonarismo realmente chegou ao limite daquilo que podemos, não digo nem tolerar, né? Aquilo que supera a nossa tolerância em matéria de absurdos, né? Mas o MBL parece que está competindo com o bolsonarismo para ser mais histriônico ainda. Então eu vou fazer a seguinte resposta a esse vídeo. Aí tem um outro indivíduo que vai se vir em Portugal, o tal do Orlando Lima, acho que é Orlando Lima dele, que prega o orlandismo cultural, defendendo o Chega. Cara, olha, o brasileiro defendendo o Chega é algo assim pra passar vergonha. Pra passar vergonha. É realmente pensamento de colonizado, é pensamento de capitão do mato, sabe? Brasileiro sendo hostilizado em Portugal, brasileiro sendo espancado, brasileiro sendo ameaçado de perder sua própria cidadania, tá? O partido mais brasileiro de Portugal chama-se Chega. Orlando Lima, a quem você quer enganar? Eu tenho certeza de que os portugueses que veem o seu vídeo concluem claramente que você é um mentiroso. Você está enganando o público brasileiro. O partido Chega é um partido que tem desprezo pelos migrantes em geral, inclusive brasileiros. E boa parte dos militantes do Chega, das pessoas que votam no Chega, são radicalmente hostis aos membros de países lusófonos que não sejam Portugal. Nós vemos inúmeros incidentes hoje, absurdos, de portugueses contra brasileiros, através dessa onda xenofóbica que os estrangeiros estão sofrendo em Portugal. E principalmente estrangeiros de língua portuguesa. Coisas assim bizarras, mas bizarras mesmo, tá? Observe, por exemplo, um caso que está acontecendo agora, chocou muita gente em Portugal, de um garoto brasileiro, filho de uma paraense, tá? Eu descobri que a moça, a mãe desse menino, é aqui do Pará, naturalizada portuguesa, tá? Naturalizada portuguesa. Ela é neta de portugueses. E o filho dela é amorenado, assim, um filho com feições indiáticas, como muitos paraenses assim o são. Pois bem, as crianças portuguesas da escola começaram a praticar bullying com esse menino, bater nesse menino, esganar esse menino. Quando ele falava o português, eles diziam que, que o menino não falava português de Portugal, então tinha que dar uns sopapos no garoto. E numa dessas atitudes violentas, botaram o dedo do garoto numa porta, bateram com o dedo, um garoto de 9 anos, e as pontas dos dedos dele foram amputados. As pontas foram amputadas. Amputaram o dedo do garoto de 9 anos. E quando essa mãe começou a reclamar a respeito disso, vocês tinham que ver a postura dos portugueses. É como se essa mulher fosse tratada como uma cidadã, não é de segunda classe não, é de quinta classe. Não, isso foi um acidente, não foi nada demais. Como nada demais, povo? Deceparam o dedo do garoto, espancaram o garoto, maltrataram o garoto, e a diretoria não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. E pior, a mãe sofreu estigma social e sofreu inclusive ameaça de militante dessa turminha do Chega, e não só do Chega não, de outros grupos que colaboram com o Chega, como o 1143 e o grupo Reconquista. Ou seja, gente de tendência neofascista, até pró-nazi, tá? Pró-nazi português. Eu vou mostrar aqui o que é um nazi português. Vocês vão ficar chocadíssimos com o que está acontecendo. Aí esse vagabundo aqui está acobertando o que está acontecendo em Portugal. É brasileiro, é angolano, é moçambicano, sofrendo violência, sofrendo vexação. Esse mesmo discurso do senhor Mateus Batista dizendo o Pará é um lixo, os paraenses são favelados, é o mesmo discurso dos portugueses contra os brasileiros. São um bando de pretos, favelados. É a mesma linha do argumento. É a mesma linha. Aqui no Brasil, é a briga, é a luta de classes do rico contra o pobre. Agora o rico quer se legitimar nos seus abusos de poder e agora se utiliza de argumentos capciosos para estigmatizar os mais pobres, os favelados, etc. de verdade. Lá em Portugal não, você tem ainda o agravante de ser estrangeiro. Então é isso que está acontecendo em Portugal e que esse sujeito está omitindo deliberadamente. Vamos lá, vamos ver o besterol dele. É o partido mais brasileiro de Portugal. É o partido mais brasileiro de Portugal, em que criaram uma legislação draconiana que deportou uma porrada de brasileiros, com certeza. Foi o partido que, inclusive, eu mais fui assediado para me filiar, tá? E daí, cara, você serve para esse papel de capitão do mato. Não se preocupe, num campo de concentração, você seria aquele judeu que seria o capo.
Né? Ah, eu fui assediado para ser capo, para dar porrada em outros judeus. Não tem problema, você serve como capo. Né? Você serve como capo do Chega. Sabe-se lá por quê? Porque você não está incluído nos estereótipos ideais do Chega, do 1143, né? Do Reconquista e assim sucessivamente. Vamos lá. É o partido que eu tenho mais interlocuções. É aquela história. Se não é o Vic Vanilla, se não é chamar o Pará de lixo, é ter interconexão com um partido que detesta brasileiro. Que só falta dar porrada em brasileiro em ouvir o sotaque do Brasil. Deixa eu contar umas coisas absurdas que eu vi e que eu acompanhei comentando com portugueses. Teve gente no Brasil, pessoas até de tez branca, assim, que poderiam enganar bem com aparentemente serem europeus, pessoas loiras dos olhos azuis chegando em Portugal, e essas pessoas falando inglês com português, o português sendo educado. Aí quer dizer, esse mesmo brasileiro, branco, por assim dizer, né, falando em português, eles começam a hostilizar por causa do sotaque. Olha só o nível de insanidade, tá? O nível de insanidade. Como também é insano a postura da escola portuguesa com relação ao caso dessa criança que teve os dedos decepados. É uma coisa absurda. É um dos maiores escândalos que nós podemos ver numa escola portuguesa. E basicamente por questões xenofóbicas. E assim vai, né? Mas ele é amiguinho justamente de quem quer dar porrada em brasileiro. Mas vamos lá. Seja com deputados, seja com assessores parlamentares. Você tem simpatiazinha pelos fascismos europeus, meu caro. Dá pra perceber que você gosta desse povinho aí, né? Você deve ser um guenonianozinho, você deve ser um russófilo, eu não sei o que passa por sua cabeça. Aliás, é uma coisa que a gente questiona como enigma. O que está por trás do MBL, né? O que está por trás do MBL para revelar esse lado tão obscuro? Mas vamos lá. Seja com dirigentes municipais do Chega. Vai lá. Se existe um partido que tem interlocução com a comunidade brasileira, se chama Partido Chega. Com certeza. Criaram uma lei draconiana que se você não tiver o documento na hora, ela te deporta para o Brasil. Vamos lá. Uma das futuras lideranças do partido chama-se Leonardo Duarte, brasileiro. E daí? Sempre tem um capitão do mato. Eu tava vendo, por exemplo, um sujeito que era militante do Chega, dizendo que era a favor da expulsão dos imigrantes. Aí o pessoal perguntou pra ele: você é português? Não, eu sou brasileiro. É essa coisa maluca, cara. Quer dizer, o cara que é imigrante, o cara tá lá em Portugal, nasceu no Brasil, defendendo deportação de brasileiro. É gente maluca, cara. Resta saber o que tá por trás desse sujeito. Vamos lá. É uma das futuras lideranças do partido, tá? E daí? Que se foda, tá? Mas ele adota uma agenda anti-brasileira. E daí? Anotem esse nome, Leonardo Duarte. Que bela merda. Assim, guri é bom. Se fosse do MBL no Brasil, esse guri estaria voando. Como o Matheus Batinha chamou do Pará de lixo, de favelado, né? É esse nível. Quem sabe você chama o Vic Vanilla? Pronto, chama o Vic Vanilla, pô. Chama o Vic Vanilla lá. Tamo junto, irmão. É isso. É ridículo o que vocês estão fazendo, cara. É ridículo. Vamos continuar, Vitor. Eu vi um caso de uma brasileira, filha de um almirante português, tá? Eu não sei se era filha ou enteada, agora não me lembro. Casada com uma brasileira, um almirante português. A menina nasceu no Rio Grande do Sul. Ela faz parte de esportes, de esgrima. Ela quer servir Portugal nas Olimpíadas e ela não pode, sabe por quê? Porque tem os militantes do Chega dizendo que ela não é portuguesa. Que ela é brasileira. Então ela é brasileira, uma cidadã de segunda classe. Olha que mentira. Não é mentira não, filho. É o que o militante do Chega diz. Eu posso citar aqui inúmeros exemplos. Você está enganando as pessoas, Orlando Lima. Você está enganando. Vamos lá. Que cara imbecil. É sempre aquela história. Quando a gente mostra os fatos que eles mesmos alegam, tá? Eles usam dois argumentos. Uma, diminuir você, desqualificá-lo. Você é imbecil, você é idiota, você não entende nada, etc. O segundo ponto é o ativismo judicial, é o assédio judicial. Eu ouvi muitos militantes do MBL dizendo que eu devia ser processado. Processado por quê? Quer dizer que eu não tenho direito de defender meu Estado. Eu não tenho direito de contestar as alegações irresponsáveis de um vereador que coloca a população catarinense contra os paraenses, dizendo que eles são favelados,
dizendo que eles são, Pará é uma favela. Claro, se ele está dizendo que Pará é uma favela, então, logo por definição, e isso, palavras do engenheiro Léo, vai trazer a favela. Então, se o paraense vai trazer a favela para Santa Catarina, então o paraense é um favelado. É essa a lógica deles. É o mesmo argumento que o português médio, principalmente desses partidos anti-imigração, usam para falar dos brasileiros. Coisas horrorosas, coisas bizarras, coisas que no Brasil daria cadeia. E eu digo com razão. Esse pessoal tem que ir pra cadeia. O Chega tem que ser proscrito como partido político. O Chega é um partido demagógico, um partido farsante, um partido que simplesmente está criando todo o seu nome apenas no quê? Numa pauta anti-imigração. Basicamente isso. Anti-imigração. Né? Anti-imigração. Claro que o Chega tem a política do morde-a-sopra. A política do morde-a-sopra. Né? Eles radicalizam, aí quando vem a reação, eles recuam e dizem, não é bem assim. Não é bem assim. Olha, vamos analisar uma coisa, meus amigos. Você vê o André Ventura com uma placa dizendo assim, aqui não é o Bangladesh. Não é o Bangladesh. Quer dizer, quando ele diz que aqui não é o Bangladesh, ele está dizendo que o Bangladesh e porcaria é a mesma coisa. Ele está dizendo assim, é a mesma coisa que alguém colocar uma placa em Santa Catarina e dizer aqui não é Belém do Pará. Aqui não é a favela de Belém. Ou então, Belém é o lixo. É o mesmo nível, cara. Esse é o amiguinho desse cara, meu. E depois ele vem aqui dar carteirada em mim. Vamos lá. Primeiro ponto. O que mais tem são, primeiro, brasileiros naturalizados que estão em seleções de Portugal, representando Portugal em Olimpíadas, etc. Angolanos representando Portugal em Olimpíadas, etc. Sim. E detalhe. Olha, vocês têm que ver os comentários dessa gentinha de Chega para baixo, né, que é anti-imigração. O quanto, assim, quais são os termos que eles se utilizam para falar dessas pessoas. Por exemplo, teve um pugilista cubano, naturalizado português, que parece que ele conseguiu uma proeminência esportiva. Teve português que disse assim, muito interessante, mas ele não é português porque ele é negro. Não, pera lá, ele é naturalizado português. Ele é um cidadão português. Mas não, acho que é assim, eles adotaram essa ideia de que ser português é necessariamente ser branco, né? É ser europeu. Eles aderiram ao discurso xenofóbico da direita fascista europeia. Essa é a verdade. O Chega tem todo o discurso anti-imigração que é importado da França, importado da Alemanha, né? Que é o discurso neofascista. É o discurso neofascista. Então, no final das contas, o que acontece? Quer dizer, o estigma social que eles estão criando contra os migrantes está gerando uma situação de insegurança entre os brasileiros. E não só entre os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, etc. Olha, eu cansei de ver declarações de pessoas que são portuguesas, mas são de origem angolana. Por exemplo, eu estava vendo um depoimento de uma menina, né? Depoimento de uma menina, que ela dá para perceber claramente que ela é africana, ela é negra. Mas ela é nascida em Portugal e acredito que o pai dela também, ou a mãe dela, são nascidos em Portugal. Então eles são de longa data portugueses. Eu cansei de ver esses militantes do Chega e alhures dizendo que ela não é portuguesa. Por que ela não é portuguesa? Porque ela é africana, porque ela é negra. Então agora os portugueses estão criando a ilusão, portugueses entre aspas, né? Não são os portugueses, são esse grupo organizado que ele defende, afirmando uma espécie de pureza racial, sabe? A pureza racial portuguesa. Que é uma coisa completamente absurda do ponto de vista histórico, né? É ridículo até, né? É ridículo. Vamos lá. Isso é bobagem. E só uma observação. Essa menina que estava querendo a naturalização portuguesa, os trâmites burocráticos que criaram contra ela são tão absurdos que isso está envolvido dentro dessa política xenofóbica que hoje Portugal está adotando. Então veja, a mulher é filha de português, creio que uma brasileira, está vivendo em Portugal há muito tempo, ela tem toda a aptidão necessária para representar Portugal e eles estão criando barreiras injustas contra essa mulher. É uma mulher do Rio Grande do Sul, tá? E ela não é assim. Claro, qualquer tipo de discriminação é horrorosa, né? Seja contra branco, contra negro, qualquer pessoa, tá? E ela é mulher branca, essa menina é mulher branca. E mesmo assim, né, tratam-na como se fosse uma cidadã de segunda classe. E esse aqui se serve desse tipo de expediente falsário para não denunciar as injustiças que o Chega está causando em Portugal. Mas vamos lá. Tem que saber se ela já tem a dupla cidadania.
Nossa, agora ele está discutindo sobre questões burocráticas. Vamos lá. Sem uma cidadania, sem ter passado pelo processo, sem ter a cidadania concedida, não pode realmente representar. Filhão, deixa eu falar uma coisa. Ela já passou por todos os trâmites burocráticos e o Estado português está recusando a nacionalidade a ela. Para de falar besteira e vai pesquisar. Para de ficar chutando. Se alguém do Chega falou isso ou aquilo outro, não muda a realidade, até porque as regras dessas instituições não estão submetidas a um partido. Isso é mentira. Aí o senhor Orlando Lima lá, aplaudindo isso. Meu amigo, você serve pra ser capitão do mato mesmo. Se houvesse uma senzala, você tava perseguindo o negro, cara. Obrigado. É sério. Você tem que agradecer mesmo, porque esse é teu papel. Esse é teu papel em Portugal. É pensamento de capitão do mato isso, cara. Porque não é possível. Não é possível que você vê a tentativa de desumanizar os brasileiros que está acontecendo em Portugal. Gente dizendo... Não. Eu vou mostrar aqui pra vocês... Pra calar a boca desse cara. Do que o Brasil não é produto português. Dizendo que os brasileiros não são portugueses puros de raça. Olha só que lógica nazi. Nossa. Eu já vi discurso do Chega assim. Eles criaram, inclusive, um movimento chamado 1143, que é um movimento relacionado... Tudo mentira. O 1143 não tem relação com o Chega. Tem relação, sim. Embora o 1143 não seja uma criação do Chega, eles têm alianças políticas, sim. Vamos lá. Tá aqui... Não, vamos lá. Aqui. Diário de Notícias de Portugal, né? Grupos de ódio mobilizam campanha do Chega e preparam terreno para que o partido tome ações mais radicais. A Reconquista e o 1143 já saíram da bolha online e estão nas ruas. Fizeram campanha ao Chega e celebraram o resultado. Agora trabalham para a radicalização das leis, especialmente a remigração, uma maneira soft de chamar a deportação em massa. Na lógica desses radicais, né, que colaboram com o Chega, não basta somente regularizar a imigração legal, não. Tem que expulsar todos os imigrantes de Portugal. Tem que expulsar brasileiro, angolano, não importa. Tem que ser só Portugal para os portugueses, segundo essa lógica, né? E amiguinho do Chega. Eu teria material de sobra aqui para mostrar. Mas uma notícia do jornal português já basta. Já basta para mostrar que quem está mentindo aqui é você, Orlando Lima. Tá? É você, Orlando Lima. Você está mentindo para o seu público. Vamos lá. Não tem relação com o Chega. O 1143 não tem relação com o Chega. E eu sei, veja bem, o 1143, eu já conversei com o líder do 1143. Nossa senhora, você é amiguinho realmente do Mário Machado, cara? Você não tem vergonha na sua cara não, bicho? Você não tem vergonha? É aquela história, é amigo de Vic Vanilla e Mário Machado agora, o Mário Machado. Vocês vão ver quem é Mário Machado, tá? Esse cara aí que ele vai dizer, vamos lá. Enquanto jornalista, não é? Enquanto jornalista. Já conversei com o líder do 1143. Tentei fazer uma entrevista com ele, foi super simpático e tal. Inclusive, ele falou que é a favor... Olha bem o que eu vou falar pra vocês. Mário Machado, que é alguém que tem ideias neonazis, ele já publicou, já escreveu e já falou que é a favor de que se haja uma migração massiva de brancos brasileiros para Portugal. Nossa, que legal. É mesmo, Orlando Lima? É mesmo? Olha só que legal. Eu conversei com o Mário Machado. Ele é uma pessoa muito educada, muito gentil, tá? Assim, é como se eu chegasse com Hitler e dissesse assim: olha, eu construí Auschwitz, sabe? Eu construí Treblinka, sabe? Eu deportei milhões de pessoas para campo de concentração. Mas o Hitler foi um cara muito educado comigo, assim. Só um debate de ideias, né? Só um debate de ideias. Aí, quer dizer, ele fala com naturalidade o fato de que o Mário Machado, que é um racista inveterado, né? Não, mas ele é legal porque ele faz uma concessão aos brancos brasileiros. Ou seja, quer dizer, brasileiro negro, brasileiro mestiço, brasileiro pardo, fica aí, viu? Fica aí no teu cantinho, tá? Fica aí na favela, como eles chamam, né? O Brasil é a favela pra eles, né? O Brasil é a favela pra eles, né? Vamos ler aqui quem é esse Mário Machado do grupo 1143, né? Vamos ver o que é o grupo 1143. O grupo 1143 é um grupo ultranacionalista e neonazi português originado de uma facção de claque da Juventude Leonina, apoiando tal, né? Foi formado em 2001 e 2002. Usa como símbolo gatinho, né? Um símbolo da SS Nazis, sendo facilmente identificada na bancada superior sul do estádio, tá aqui. E usando aqui Sporting sempre, né? Usando a SS, no caso é Schutzstaffel, né? No caso, o grupo, né, de elite do partido nazi, né? Aí aqui, vamos ver aqui o caso do Mário Machado, né?
Mário Machado. A facção foi liderada por Mário Machado. Esse amiguinho educado que ele tá conversando assim que... Poxa, olha, vejam que coisa interessante. O Mário Machado não é contra os brasileiros, não. Ele só é a favor da repatriação total dos brasileiros brancos. Cara, sério. Olha, cara, você se olhou no espelho falando dessa bela merda aí? Você se olhou no espelho, cara? Não passa vergonha, cara. Não passa vergonha, porque dentro dessa lógica, você seria remigrado, né? Pelo jeito, porque você não é o estereótipo do branco que o Mário Machado aceita em Portugal, né? Vamos lá. A facção liderada por Mário Machado, principal rosto do movimento Bonehead português, Machado tomou contato com a extrema-direita aos 13 anos quando assistia a jogos integrados da Juveléu, no estado de Alvalade. Durante sua liderança, o grupo 1143 era considerado o principal cara da facção neonazi supremacista branca, Hammerskins, né? Portugal, ela própria fundada... Hammerskins, Portugal, desculpa. Ela própria fundada e liderada por Mário Machado. Machado via abandonar depois a claque, assistindo de fora ao definir o grupo. Em março de 2015, o grupo 1143 era considerado morto adormecido. No início de janeiro de 2015, o grupo 1143 foi usado em atos de vandalismo praticados contra a Mesquita Central de Lisboa, tendo-se feitas pinturas na porta principal e tal, sequência tal, a polícia tal. Então aqui, né? Esse aqui é o amiguinho, né? É o amiguinho do Orlando Lima. Porque, pô, ele é educado, eu tomei um cafezinho com o neonazi. Só isso, pô. O neonazi, não, mas não tem problema, não. Aí ele vai dizer que ele é jornalista, tá? Ele vai dizer que ele é jornalista e ele fala, assim, com a mais completa naturalidade, o fato de que, claro, quem for pardo, quem for negro em Portugal tem que ser deportado. Só entra brasileiro branco, né? Só entra o brasileiro ariano, né? Por assim dizer. Brancos brasileiros para Portugal. Que legal, cara. Que lindo, meu. Ó. Palmas pra você. Palmas, tá? Você vai ser o primeiro a ser deportado, tá? Eu concordo com isso? Não concordo. Ah, não. É só uma questão de discussão, assim... né? Eu não concordo, né? Não concordo. Olha, Hitler realmente construiu Auschwitz, mas eu não concordo. Não concordo. Eu acho muito errado, né? Matar milhões de pessoas, né? Eu só acho isso, né? Mas eu tomei um cafezinho com ele, é um cara legal. É um cara legal. Eu acho que não deve haver discriminação de raça, cor, credo, enfim. Mas você é amiguinho desses caras. Você tá aí alinhado aí com esse povo aí. Você tá alinhado assim, não, eu tenho uma relação cordial com eles. Vai. Não é? Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. E, no entanto, apoia um partido que alimenta essa discriminação. Estou relatando aquilo que ele acredita. Nossa senhora, não, ele só não é um nazi, né? Mas eu respeito o direito dele de acreditar nas ideias dele, né? Vai fazer que nem Voltaire, né? De assim, eu discordo de suas ideias, mas eu morrerei pelo direito de você pregar as suas ideias. Tá bom, vai. Que ele já falou, ele já expressou. O que significa que ele vê, sim, semelhanças entre Brasil e Portugal, mas ele faz uma delimitação. Cara, deixa eu falar uma coisa. O senhor Mário Machado é um neonazi. Ele não vê semelhança entre Brasil e Portugal neste sentido. Ele vê no sentido da raça. O culto idolátrico dele não é necessariamente uma questão meramente cultural. É uma questão de cor de pele ou então de genes. É só isso que ele está preocupado, tá? Você falando merda pra variar, não é? Uma delimitação de ordem racial. É só isso, né? Só isso, tá? Só isso. Aqui, do Afonso Henriques, que é a Reconquista. E é um movimento neonazi. Outra coisa, Reconquista não foi fundada pelo... não foi fundada pelo Chega. Não foi fundada pelo Chega. Não foi fundado, mas apoia o Chega. Apoia o Chega e fica fazendo um jogo duplo. É como, por exemplo, alguém dizer que o PSOL não apoia o PT. Claro que apoia. Eles são alinhados. É a mesma coisa. É como dizer que o Partido Liberal não apoia o bolsonarismo. Na verdade, parlamentares do Chega são contra. Mentira, não são contra não. Eles fazem um jogo duplo. Eles inclusive, teve um deputado do Chega que se encontrou com o pessoal do 1143. Aliás, o português em geral, se a gente analisar bem etnicamente, o português é um povo mediterrâneo, tá? O que é um povo mediterrâneo? É um povo que está numa situação limítrofe entre o sul da Europa e o norte da África. Então você vai encontrar certos biótipos europeus do sul da Europa que são muito parecidos com as pessoas do norte da África. E isso por uma questão histórica, né? Porque, na verdade, o povo latino, propriamente dito, é um povo mediterrâneo.
E o Mediterrâneo foi dominado por Império Romano, né? Até o advento da invasão islâmica, o norte da África era praticamente uma extensão do universo latino-europeu. E inclusive abarcando aqueles povos. Depois aqueles povos foram islamizados. Mas na prática, até a invasão islâmica, havia uma conexão, inclusive as igrejas cristãs, quando nós estudamos a história do cristianismo, nós observamos que havia um cristianismo africano, né? Por exemplo, Tertuliano, Cipriano de Cartago, os próprios Santo Agostinho, o maravilhoso, o grande, o homem que influenciou a mentalidade da Europa, era um africano. Era um africano. E de repente, lamentavelmente, por conta da invasão islâmica, essa cultura desapareceu, né? Vamos lá. Português, dizendo que brasileiro, mesmo brasileiro, filho neto de português, mas nascido no Brasil e tendo sotaque de brasileiro, ele não é português, segundo essa lógica. Gente pregando pureza racial, gente pregando um bocado de coisa. Aí o Orlando Lima lá defendendo esse tipo de coisa, porque o brasileiro é sensato. Pelo contrário, olha só, Conde Lupê, eu acho que você irá assistir isso aqui. Eu espero que você assista isso aqui, certo? Eu vou ter que te aguentar, cara. Então, eu vou falar aqui. Você está mentindo e sendo... Eu não vou dizer que você está mentindo, vai lá, eu vou... Bom, aí você já recuou, né? É verdade. Mas não pode ser verdade. Parece o Varíola, né? O Drauzio Varíola lá. Eu vou falar aqui que você está sendo impreciso em suas concepções e você... Impreciso. Agora eu não sou mentiroso, né? Bom, pelo menos você já evoluiu, né? Eu não sou mentiroso, eu sou apenas impreciso. Você está errado das suas conclusões. A questão da reconquista, eu tenho discordância da ordem teórica com eles, fulcral. Uma discordância de ordem teórica com eles, fulcral. Eu escrevi isso recentemente até em um grupo que eu estou aqui com um dos líderes da Reconquista, né? E eu fiz uma crítica lá. Eu disse o seguinte: a Reconquista baseia-se em um identitarismo que é um identitarismo anti-lusitano, porque o identitarismo que eles baseiam-se é o identitarismo austríaco, que está cristalizado nas ideias de Martin Sellner, que escreveu um livro agora, Remigração, até comprei, tô esperando chegar em casa. Já que ele está falando do movimento Reconquista, vamos ver um dos seus maiores líderes, o senhor Alexandre Gazou. É sério, quando eu vi a cara desse sujeito, aqui entre nós, ele é europeu nos moldes nórdicos, nos moldes germânicos? Não, né? Você vê que aqui você pode, inclusive, se ele tivesse na Síria ou tivesse na Turquia, ele seria confundido com os seus, né? Porque ele tem uns traços que são até, assim, eu não sei se podemos dizer semíticos, mas ele tem traços que não são necessariamente muito dos europeus do norte, se entendemos, claro, dentro do idealismo fanático dos racialistas germânicos, né? E esse vídeo aqui é muito cômico, porque ele está respondendo a uma portuguesa que ridicularizou o amiguinho dele, chamado Afonso Gonçalves, que chegou na Polônia. E esse Afonso Gonçalves, os poloneses disseram que ele não era uma pessoa branca. E aí, claro, esse pessoal fica doido, porque o que é esse movimento nacionalista português? É um movimento de pessoas rancorosas, de pessoas com um profundo sentimento de inferioridade, em que eles querem se inserir numa pretensa identidade europeísta, quando na prática eles são a própria negação do Portugal histórico. Por que eu digo que é a negação do Portugal histórico? Porque Portugal se construiu através do Império e se construiu através do Atlântico, não é? Através dos povos que hoje são correlatos dentro da língua lusófona. Então, durante muito tempo, Portugal se voltou para Angola, se voltou para Moçambique, se voltou para o Brasil, né, como lugares de excelência para procurar prosperidade econômica, etc. Ou seja, propriamente o país, Portugal é um país de imigrantes, né? É um país de imigrantes, só que imigrantes para fora, não para dentro. Quase ninguém procurava Portugal para trabalhar. E só agora nós estamos vendo isso. Então veja aqui, por exemplo, o que ele vai falar, que é uma coisa assim de uma comicidade extrema, e vamos ridicularizar o senhor Gazou, que é a vergonha de Portugal. Alves promoveu a miscigenação dos portugueses, a dizer que nós somos uma tribo ou um povo atrasado porque nós não nos misturamos o suficiente com outros genes e outros povos.
Só uma observação, esse aqui é um outro vídeo aqui, depois eu vou falar do vídeo em que o tal do Afonso Gonçalves não foi chamado de branco, mas esse aqui, ele está condenando a miscigenação racial. Isso se torna até cômico, porque se existe um povo que foi miscigenado pra caraléu, é o povo português. E não somente se miscigenou na Europa, como se miscigenou em todo mundo. Imagina aqui o Brasil. Brasil, praticamente, quase todo mundo tem sangue português, né? Tem sangue português. Angola, Moçambique, teve muita miscigenação também, né? Talvez um pouco menos do que Brasil, mas é cômico ele negar um ponto que está ligado à história portuguesa. E está ligado até mesmo à ideia do Império Português. Porque o Império Português, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, por assim dizer, né? O que nos liga a Portugal e o que liga Portugal aos países de língua lusófona é uma história em comum. E não só uma história em comum, mas um intercâmbio cultural, né? Um intercâmbio cultural. E veja que esse sujeito, ele representa a negação disso. Ele representa a negação para adotar uma identidade europeísta, uma identidade racialista que nunca existiu em Portugal, né? E que é puramente fictícia da cabeça desse sequelado. Vamos lá. André Ventura publicou este clipe e ele comentou: desculpem a expressão, mas se isto não é atrasadice mental em plena televisão, eu não sei o que será. Ou seja, ele literalmente chama: oh, tu és uma atrasada mental por dizeres isso. Veja, olha aqui, olha que coisa interessante. André Ventura é simplesmente o líder do Chega. O mais importante líder do Chega, né? Falando sobre a questão da miscigenação. É claro que quando essa mulher diz que os portugueses não são suficientemente miscigenados porque são atrasados, tá? É claro que aqui nós temos um problema muito sério, porque é muito difícil dizer que o português não é miscigenado. Ele é miscigenado de vários povos do Mediterrâneo. Esse sujeito aí, tal do Gazur, se bem que engraçado, o sobrenome dele soa muito turco, né? Soa muito oriental. Embora pareça que Gazur é um sobrenome meio francês, mas soa um pouco também meio turco, meio árabe, enfim. Seja o que for, o fato é o seguinte: o português é o berbere que foi cristianizado e acha que é europeu. E esse cara aqui se passaria por um povo não europeu. Tranquilamente. Pelas feições físicas dele. É tipicamente mediterrâneo. Feições rústicas, né? Muito próprias, muito peculiares. Aí o cara fica agora dando uma de ariano, sabe? De ariano português. O ariano português. Bom, o único ariano que eu gosto é o Ariano Suassuna. Do resto, vamos lá. Eu concordo com André Ventura, mas porquê? Qual é o problema com dizer isto? Eu pergunto aos deputados do Chega, que eles dizem são liberais conservadores. Bem, normalmente um liberal conservador diz que não há diferenças raciais importantes. Se não há diferenças entre as raças, qual é o problema com miscigenação? Se tu és um seguidor ideológico dessa mentalidade, dessa ideologia, tu tens de admitir para ser consistente de que não há problema. Deixa eu falar uma coisa, Gazu. A miscigenação não é uma ideologia. Deixa de ser burro. A miscigenação é um fato humano. É um fato biológico humano. Você é mestiço. Só que você, que é um europeu complexado, por que você é um complexado? Sabe por quê? Porque Portugal é o país, talvez um dos mais atrasados da Europa. No fundo, o sentimento português da atualidade é o seguinte: eles têm um profundo ressentimento porque os europeus do norte não os veem necessariamente como muito europeus. Ele vê assim, aquele povo assim que está na fronteira ali, quase da África, sabe? Norte de África. É mais ou menos isso. E o que acontece? Ele é a representação do complexo de inferioridade que o português tem hoje. Por quê? O que o português faz fora de Portugal, na Europa? Ele tem trabalhos subalternos, os mesmos trabalhos pesados que os brasileiros pegam quando vão para Portugal. Claro que existem inúmeras categorias sociais do Brasil, existem dentistas, advogados, etc. e tudo mais, né? Existem outras categorias, empresários e tudo. Mas o grosso vai pegar no pesado em trabalhos que os portugueses não querem pegar, né? Ou então, onde há insuficiência de mão de obra em Portugal. Por exemplo, a construção civil e assim sucessivamente. E os portugueses que saem de Portugal vão para outros países da Europa fazendo os mesmos serviços, só que com salários mais altos. Por exemplo, Luxemburgo. Vamos pegar um país como Luxemburgo. Luxemburgo, mais ou menos 1/3 da população de Luxemburgo é portuguesa. E boa parte desses portugueses, evidentemente tem portugueses empresários, tem portugueses que se destacam, mas boa parte fazem trabalhos que são considerados braçais. São trabalhos que são considerados secundários.
Na França é a mesma coisa, na Inglaterra é a mesma coisa. Então o português, ele tem uma situação de subalternidade dentro da União Europeia. E, no entanto, ele quer compensar isso dizendo assim, olha, a União Europeia, me chama de europeu, por favor. É um complexado. Esse cara é a representação que a Hannah Arendt fala no livro As Origens do Totalitarismo. Sabe o que é? É a ralé, sabe? É a ralé, é a corja. É assim que a terminologia que a Hannah Arendt usa para explicar aquelas pessoas que deram força às ideologias totalitárias. Ou seja, são aqueles lumpen, aquele lixo humano dentro das variadas classes sociais que se sentem ressentidas por alguma coisa e querem, de fato, soltar os seus ressentimentos. Vamos ver o besteira, besteira. Ih, Gazu, vai se fuder. Com miscigenação. Porque toda a gente, incluindo André Ventura e os seus seguidores, percebem que há algo de extremamente errado com miscigenação, mas nenhum deles consegue elaborar o argumento. A raça branca existe e ela é muito diferente das outras raças. Não, filho, deixa eu falar uma coisa. Você confunde uma coisa chamada o biótipo da pessoa com a raça. Só existe uma raça humana. Isso é explicado pela biologia básica. Olha, por exemplo, por que um negro e um branco se reproduzem? Porque eles são da mesma espécie. Uma coisa é o biótipo, né? O fenótipo, né? O fenótipo, no caso, né? A aparência física, que é um produto da genética. Outra coisa bem diferente é a raça, né? Podemos dizer que existe uma raça branca, raça negra, raça de índio e tudo mais, por uma questão puramente terminológica. Mas só existe uma espécie, a espécie humana. Então o que você está falando é pura merda neonazi. Tá? E você vai lá chupar piroca de polonês nazista, de alemão nazista, que diz que você é apenas um símiozinho embranquecido, tá? Para esse pessoal, você, Gazu, se você tá me ouvindo agora, esse pessoal não te respeita. Esse pessoal te vê como lixo. Te vê como assim, sabe? Tem suspeitas de miscigenação, tá? Os teus antepassados não seguiram a tua lógica. Não seguiram. Nenhum português seguiu a tua lógica. Nenhum português. O Império Português mesmo tá para aí, para mostrar. Está para mostrar que o que você fala e o que é Portugal são duas coisas diferentes. E que você, complexado que é, querendo a aceitação da corja, da ralé, do grupo mais ralé da Europa, que é o neonazi, você quer a aceitação dessa gente. Né? Você quer a aceitação dessa gente, aí você compensa seus sentimentos de inferioridade azucrinando e atacando os brasileiros. Esse aqui é o amiguinho do Orlando Lima aqui. O Reconquista, né? Eu converso muito com o Reconquista. É o cara que diz que a miscigenação é uma bosta, né? Bacana, ou seja, o Brasil deve ser uma merda pra ele. Vamos lá. Nós somos diferentes geneticamente destas pessoas. Você não é diferente geneticamente. Eu posso dizer sim. Num ponto eu acho que você deve ser diferente. Você é mais burro do que a média dos negros que eu conheço. Você é mais idiota do que a média dos negros que eu conheço. Porque você pega ideologias ultrapassadas, ideologias que foram derrotadas em 1945. Se é que você me entende, né? Os soviéticos por um lado, os americanos por outro, mostrando o que é a conclusão lógica dessas ideias idiotas que você prega. Né? A conclusão lógica é Auschwitz. A conclusão lógica é eugenia. A conclusão lógica é esterilização em massa de pessoas inocentes. A conclusão lógica, sabe o que é? É o Japão criando aquele laboratório nojento, asqueroso, né? A unidade 731 ou 791, agora eu não me lembro o número, fazendo testes humanos, cobaias humanos com coreanos, com russos, com chineses. É isso que você prega, cara. Você é um monstrinho. Só que é um monstrinho complexado. Você não se sente inferior. Só que você compensa a sua inferioridade oprimindo. Você não é diferente da classe média brasileira. A classe média brasileira também pensa a mesma coisa. Quando eles chegam nos Estados Unidos, eles têm aquele sentimento do viralatismo, sabe? De assim, só falta assim... É que nem o Eduardo Bolsonaro puxando o saco do Trump e o Trump dando o chute da bunda dele, sabe? Assim, ralé mesmo, ralé. Aí quando chega no Brasil, é o capitão do mato, é o senhor de engenho, sabe? Tratando o Brasil como uma senzala. É isso. Você não é diferente. Aí eu posso dizer, será que herdamos essa psicologia horrorosa através da genética de vocês, portugueses? Acredito que não é uma questão genética, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Sabe o que é? É que Portugal é um país atrasado em relação aos padrões europeus, tá? E o Brasil, que vive uma relativa miséria, e essa miséria é retratada nas pessoas migrantes que buscam condições de vida melhores em Portugal. Aí sabe o que acontece? O complexado mor, que se acha branco
e tem uma cara que mais parece um sírio-libanês, parece, sei lá, parece a cara dos brimos aqui que fazem kebabs, querendo dar uma carteirada dizendo que agora é contra a miscigenação. Meu amigo, você está sendo contra si mesmo. Você está sendo contra si mesmo. Aí depois ele vai dizer assim, não, mas eu sou miscigenado de raças europeias. Ah, vai tomar no cu, porra. Vamos lá. E a razão porque eu estou contra a miscigenação é porque, bem, primeiro, existem inúmeros problemas que acontecem por causa da miscigenação. Não existe problema algum. Eu sou uma pessoa miscigenada. Estou muito bem, obrigado. Eu já namorei mulher negra, já namorei mulher branca, já namorei mulher índia, já namorei mulher de tudo quanto é lado. Eu não sei se esse cara gosta de mulher, eu não sei. Ele tem uma aparência de que não gosta de mulher, né? Aliás, esses neonazis em geral, aquele Afonso Gonçalves é aquele sujeito que tem aquele discurso red pill piorado, sabe? Esse pessoal parece que não gosta de mulher, sabe? Acho que eles no fundo, sabe? Aqui, vem cá. Sabe o que eu desejo deles? É pegar uma piroca alemã e meter no cu deles, sabe? Eles adoram uma rolinha rosada pra meter no cu deles. Você só pode pegar sei lá, Deus que me perdoe essas pessoas pejorativas. Mas é o que me passa na cabeça. Mas o pior é esse sujeito aí usando dessas tendências reprimidas pra ficar odiando mulher, por exemplo, né? Vamos lá. Brancos e outras raças são quase que incompatíveis. Como incompatíveis? Vamos lá, vamos pegar o caso da miscigenação do Brasil. O Brasil é a prova viva de que essa incompatibilidade só existe na sua cabeça, porque você é um idiota asqueroso, um sectário burro, tá? Eu tava até conversando com um amigo português sobre isso, sobre talvez um dos nossos maiores contistas, e talvez um dos maiores contistas da língua portuguesa, que é o Machado de Assis. Machado de Assis era filho de uma açoriana e de um africano alforriado. Ou seja, livre, um homem livre de africano negro. E Machado de Assis era um homem de pele escura. E para pavor, né, e desespero do senhor Gazur, o senhor Machado de Assis, que era filho de uma portuguesa, se casou com uma portuguesa. E aí? O Brasil é assim, meu filho. O seu nível de estreiteza mental é tão absurdo, que eu tô começando a acreditar que você, se você é idiota de uma forma genética, ou é puramente intelectual, mas acho que é só intelectual mesmo, porque eu não acredito nessas bobagens, né? Você não parece ser uma pessoa anormal do ponto de vista genético. Acho que você é anormal do ponto de vista moral. Você é uma pessoa baixa, é diferente. Vamos lá. Culturalmente, socialmente e de muitas outras maneiras. E depois há muitos problemas para as crianças, quer sejam médicos, quer sejam sociais, de não conseguirem fazer parte de um grupo e outras coisas. Mas sabe o que eu acho interessante? Cara, faz o seguinte, acaba com a língua portuguesa. Começa a expurgar, por exemplo, as palavras em árabe do português. E isso por quê? Se a gente fazer o estudo genético dos portugueses, pelo menos 15%, 20% dos portugueses têm sangue berber e árabe. Né? 30%, pelo menos eu estava vendo uma estatística, que pelo menos só em Algarve, 30% da população portuguesa tem sangue judeu. 30%. Do Algarve, do sul de Portugal. Pessoas que são descendentes de cristãos novos. Isso porque eu não estou falando dos africanos. Vocês sabem que Portugal foi um país escravista a granel, assim, de absurdidade, né? E Lisboa era uma das capitais que já tinha mais escravos na Europa. Portugal chegou a ter 100 mil escravos numa população de 1 milhão de habitantes. Ou seja, 10% da população portuguesa era escrava. E era negra. Vocês acham que eles não se miscigenaram com os portugueses? Claro que fizeram isso, miscigenaram. Né? Eles tiveram que se reproduzir. Mas essa anta aí deve conhecer tanto de história portuguesa como eu de javanês. Mas vamos lá. Mas acima de tudo, é por causa das qualidades intrínsecas à raça branca. Que qualidades intrínsecas existem à raça branca que, por exemplo, o negro não pode ter, que o indígena não pode ter, quando na verdade nós observamos, por exemplo, povos como os árabes. Você vai dizer que os árabes são brancos? Bom, mas aí depende dos árabes, né? Porque existem árabes de pele escura, né? Ou então mesmo os povos orientais, os chineses, os indianos, que você deprecia e que você disse claramente que tem que ir mais abaixo do que os portugueses. Resta saber você me explicar, por exemplo, hoje, como a Índia é um dos países que está prosperando e que Portugal é um país insignificante. O QI de vocês, ao que parece, né, não serve para absolutamente nada, né? O QI dos portugueses não serve nem para tirar o país do atraso. Muito pelo contrário. Enquanto isso, a Índia, com um bolsão de miséria absurdo, com mais de 1 bilhão de pessoas, está conseguindo ter um destaque tecnológico, um destaque industrial, sem prejuízo da produção de cabeças que eles estão fazendo agora, enquanto vocês portugueses estão estagnados. Ou seja, você é o protótipo do português ressentido e complexado. Só isso que você é. Aí você se troca justamente
com aqueles indianos que, claro, são pessoas com uma instrução mais baixa, com uma instrução, claro, são pessoas mais pobres e assim sucessivamente, mas que vão trabalhar em Portugal. É a mesma coisa que eu, por exemplo, me achar superior me trocando com uma senhora que seja, sei lá, uma doméstica, por exemplo. Me trocar e dizer, olha, eu sou mais inteligente que você, logo eu sou racialmente inteligente. Coisa louca, coisa absurda, coisa de gente esquizofrênica. Vamos. Que são diluídas ao misturarem-se com outras raças. Isso aqui é tirado do Mein Kampf do Hitler, né? Isso é tirado do Mein Kampf. Isso é amiguinho do... Esse aí deve ser um dos contatos do Orlando Lima. Vamos lá. A raça branca é, em média, a raça de pessoas mais inteligentes do planeta. Não é verdade isso. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. Nós temos pessoas muito burras sendo brancas. Você é um deles. Você é um homem burro. Você é uma pessoa burra. E vou dizer mais. Muito do que nós podemos falar de Europa, a cultura da Europa, a cultura europeia, ela não foi formada através de um conceito de raça. É justamente o contrário. A Europa, ela se tornou protagonista de vários feitos mundiais justamente porque ela é uma cultura cosmopolita. A começar por uma religião que nem autóctone que é uma religião judia, chama-se cristianismo. E isso sem prejuízo da cultura greco-romana. E essa cultura greco-romana, com certeza, tem influência de quem? Dos fenícios, dos povos mediterrâneos, que eram semíticos em grande parte. E sem contar os persas, né? Os indo-europeus. São persas. Por exemplo, vamos pegar a grafia latina. A grafia latina veio da Fenícia. A matemática, ela é hindu, ela é indiana. E o zero é uma criação árabe. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que os indianos que criaram a matemática junto com os árabes são burros, são inferiores ao Gazoo? São inferiores? Você acha que quem criou a fórmula de Bhaskara, aquela fórmula que você faz a equação de segundo grau, você acha mesmo que é inferior a uma anta como esse aí, que não produziu um alfinete, só produz texto horrível e inclusive ideias ultrapassadas de raça, ideias que biologicamente falando não tem validade alguma do ponto de vista científico, e é só puramente um complexado que tem uma cara de um débil mental, né, defendendo ideias também débeis mentais, né? Vamos lá. E porque eu não quero que a minha civilização e o meu povo e a minha raça percam essas fantásticas qualidades, eu não quero... Deixa eu falar uma coisa, idiota. Tem muitas coisas de Portugal que não são portuguesas, a começar por hábitos alimentares. Você come um milho, você toma um café, você come açúcar. Não são hábitos alimentares que são portugueses, são totalmente asiáticos. Ou então, americanos, como o chocolate, como a batata. Então, veja, você precisa se sentir superior a alguém pelo fato de você pertencer à dita raça branca, né? Justamente porque você quer compensar algo que você não tem. Você não tem inteligência de um Machado de Assis. Você não tem inteligência de Cruz e Souza. Você não tem inteligência de nada. Um Arlindo Veiga dos Santos, que foi um tomista brasileiro e era negro retinto, eu garanto, ele é mais inteligente que você. Eu posso dizer que o Brasil é tão cheio de pessoas negras inteligentes que o Gazoo perto deles só vai alegar uma coisa: eu tenho a pele mais clara, eu tenho uma genética diferenciada. Deixa de ser patético, cara. Você é muito patético, cara. Mais patético do que você é o Orlando Lima trocando mensagem com você, cara. Eu não trocaria mensagem com você, cara. Eu simplesmente te bloquearia mesmo, cara. Porque, aliás, você me bloqueou. Eu falei na tua cara lá, eu te ridicularizei em público no X. E você me bloqueou porque você é um cagão. Você é um covarde, cara. Você não aguenta o tranco de um debate público. Tá? Vai lá. Vai beijar a bunda dos poloneses. Vai beijar o cu dos poloneses. Vai beijar o cu dos alemães. Eles vão cagar na sua boca mesmo. O meu povo se mistura com essas outras raças. O meu povo? Que povo, cara? Que povo? É povo branco ou povo português? O povo português é o povo mais misturado do universo, que eu saiba, um dos mais misturados. É um dos povos que mais treparam com raça diferente do universo. É indiano, é preto, é indígena. Imagina, por exemplo, o próprio Camões. O Camões diz que tinha um caso com uma chinesa. Aí vai dizer o quê? Que ele traiu a raça dele? Com essa tua ideia neonazi idiota? Vamos, besteira, vamos. Isto não é para dizer que as outras raças são inferiores. Não é para dizer que sequer que miscigenação é necessariamente um pecado, de acordo com o catolicismo, apesar de haver algumas disputas para um lado e para o outro. Não existe disputa alguma. Para de falar merda. Não tente nazificar o catolicismo, tá? A Igreja Católica prega claramente que essa sua ideia de raça, ela é
simplesmente sacrílega, porque você nega um processo universal que é o ser humano. Toda a humanidade é filha de Deus, branco, negro, indígena, etc. E é por isso que a Igreja Católica evangelizou todo mundo. Evangelizou os indígenas, evangelizou os africanos, evangelizou, enfim, todos os povos que ele viu, evangelizou, batizou e quis a salvação das almas. Então, o Gazu, vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu, volta pra tua religiãozinha nazi. A tua religiãozinha, que inclusive você é um proscrito. Você é o Vic Vanilla, português, cara. Sabe por quê? Porque o Vic Vanilla tem cara de berbere, ele tem uma cara de berbere, totalmente norte-africano. Aí agora tá brincando de raça ariana. Um bando de palhaço complexado ridículo. E isso aqui quer virar partido político, tá? Em Portugal. Mas é para dizer que se tu és uma pessoa branca, pelo teu interesse próprio e pelo interesse da sociedade, é melhor se tu só casaste e tiveres filhos com pessoas que fazem parte da tua raça. Eu estou cagando, meu filho. Eu estou cagando pra sua raça, tá bom? Eu estou cagando pra ideia de raça. Se eu me apaixonar por uma negra, moçambicana, gostosa, linda, maravilhosa e carinhosa, eu caso com ela e vou ter filho mulato sim. Foda-se a sua opinião de raça. Mas vamos ver outra besteira. Vamos ver aqui. Eva Cruzeiro. Essa aqui é pérola. Porque, coitado, ele ficou assim chocado pelo fato dos europeus nós não terem chamado o amiguinho dele, tal do Afonso Gonçalves, de branco. Vamos lá. Temos aqui a Eva Cruzeiro e ela decidiu comentar contra o Afonso Gonçalves e ela disse: vi dezenas de comentários de polacos nas publicações dos políticos que estiveram contigo na Polónia a dizerem que tu não és branco. Irónico, foste visitar a extrema-direita e nem eles te reconheceram como parte do grupo. Para muitos polacos és não branco. Bem-vindo ao grupo. Sabe o que eu acho interessante? Se vocês observarem bem o Afonso Gonçalves, coloquem aí, Afonso Gonçalves Reconquista, amigo desse aí, né? Dessa topeira aí. Esse Afonso Gonçalves, ele parece o filho do Saddam Hussein, porque ele tem o cabelo preto, ele tem os olhos azuis, ele tem o cabelo preto e tem aquele bigode do Fernando Pessoa, sabe? É a cara mais mourisca do universo, né? Essa coisa de cabelo preto e pele branca, né? Cabelo muito preto, espesso. Isso aí tem um sangue mourozinho, sabe? Algum muçulmano lá do século XII, do século XIII, pegou uma goda, uma moçárabe, passou a rola na moçárabe, aí surgiu o Gonçalves. Só que o Gonçalves é o mourisco que se esqueceu de perguntar quem é o avô dele, sabe? Esse aqui também deve ser outro. Esse palhaço aí. Esse palhaço com cara de marroquino aí, sabe? Mas o marroquino branco, né? Eu me lembro muito bem que tinha um africano que ele era da Guiné-Bissau, né? Um africano da Guiné-Bissau. E ele dizia que o português era um marroquino branco. Aquilo ali foi uma pérola assim que eu nunca mais me esqueci. Mas é mais ou menos isso. Aí olha só, ele está chocadíssimo porque os poloneses disseram que o Afonso Gonçalves, amiguinho dele, não é muito branco, né? Vamos lá. O que a Eva Cruzeiro diz não é falso, tecnicamente. Por quando tu colocas europeus entre uns e os outros, quando tu colocas portugueses ao lado de espanhóis, ao lado de franceses e alemães e polacos e todos os outros suecos, italianos, os europeus gostam de discutir entre si. Não é discutir entre si não, cara. Os caras simplesmente disseram que você não é branco. É simples. Primeiro porque você se meteu com um tipo europeu que tem esse mesmo tipo de ideia de raça que a sua. Então logo, para eles, se você não é branco como eles, então você tá assim, numa fase intermediária entre os negros, os indígenas, os asiáticos, né? E então você é um subbranco, tá? É um subbranco. Ele é branco assim, quer dizer, aliás, ele é branco. Aliás, nem branco eles disseram que você é. Eles disseram que você não é branco, literalmente. Se eles estão dizendo que você não é branco, e se eles só cultuam a ideologia da raça branca, ou dessa mistificação que vocês têm dos genes, da raça, de não sei o quê, né? Vocês têm uma idolatria da raça, uma idolatria do sangue, do gênio, o que seja. O que acontece? Acontece que, se você não é branco para eles, então você está muito mais próximo dos angolanos e moçambicanos do que dos europeus. E eu acho interessante você se justificar, sabe? Eu acho muito interessante. Ah, não, porque os europeus se discutem entre si. Não, primeiro que, vamos lá. Europa é um conceito moderno, já começa por aí, tá? Não existe uma coisa chamada Europa, da forma como você está falando, de pessoas brancas. Isso não existe, isso é uma invenção moderna. Houve uma época que a Europa, se entendermos, por exemplo, do ponto de vista cultural, se estendia ao norte da África, através do Império Romano. Depois surgiu a chamada cristandade. E a Europa só surge
como uma entidade moderna a partir do século XVI com a Reforma Protestante. Porque a destruição da cristandade, a unidade cristã é deslacerada, aí se inventou uma nova concepção de comunidade, que é a comunidade europeia, e que depois, a partir da Paz de Westfália de 1648, olha só, o Leonardo ensinando história a um português, ó. Porra, eu sou foda. E olha, eu sou totalmente mestiço, cara. Miscigenado pra caralho, ó. É raça que fudeu raça pra caralho. E tô aqui, feliz da vida. Mas vamos lá. Depois da Paz de Westfália é que você tem a Sociedade das Nações Europeias. E isso porque espanhóis e portugueses têm muitas linhas de aproximação. Aproximações culturais, aproximações étnicas. Até porque Portugal é uma cria espanhola, né? Pelo menos é uma cria da Reconquista Ibérica. Não da forma porca, como vocês estão falando. Tudo bem, né? Não da forma porca. Até porque houve muita miscigenação na Península Ibérica na época da Reconquista, né? Casamento de príncipes com princesas mouras. Toda uma cultura que está ligada a um conflito, evidentemente, entre islâmicos e cristãos, mas também um entrelaçamento cultural, entrelaçamento étnico, casamentos, né, alianças, amores, etc. E todo mundo naquela época cagava e andava pro seu conceito de raça, que é uma coisa inventada por você e que não condiz com a história portuguesa. Não condiz. Vamos ver, merda. Vamos ver o complexado. Vamos lá. Dizer eu sou mais europeu do que tu, nós somos um país melhor do que teu. Não, mais europeu do que tu? Não. Primeiro que na Idade Média ninguém falaria que era europeu. Falaria tão somente que havia uma comunidade cristã. Comunidade cristã que havia reinos, feudos, municipalidades, cidades, né? Entre outras coisas, né? Então essa história do europeu, mais europeu, menos europeu, isso é uma identidade construída e que não é nem mesmo étnica, ela é só histórica. E como tal, toda a questão que é histórica pode ser revertida historicamente também, né? É por isso que no Brasil nós temos uma população nova na Europa, que é a população muçulmana, que é a população africana e assim sucessivamente. E isso é a coisa mais normal da história do mundo, né? Salvo na cabeça dessa anta aí. Vamos, besteira. Nós temos estas diferenças e isto acontece sempre, porque naturalmente pessoas de nacionalidade diferente, países diferentes, culturas diferentes, vão discutir entre si sobre quem é o melhor. Não, meu filho, não é isso. Você está fugindo do assunto. Na verdade, eles disseram que você não é branco. É só isso, tá? Você não é branco, tá? Não é branco. Ou seja, você está querendo, na verdade, a atenção de pessoas que não gostam de você, tá? Ou seja, provavelmente, para eles notarem que você não é branco ou que teu amiguinho não é branco, é porque, com certeza, eles são neonazis. E esses neonazis tratam vocês como macacos. Você está na categoria, para eles, de uma relação intermediária do moçambicano. Para os grupos racistas europeus, como alemães, como os nórdicos, né? Até mesmo grupos eslavos, por exemplo, os ucranianos, né? Existem grupos neonazis ucranianos, etc. Esse pessoal acha que o povo mediterrâneo é um povo escuro demais. E não sem razão, evidentemente está próximo de um lugar de regiões mais quentes. Então, meu filho, não fique com esse papo agora de dizer que somos europeus. Não, cara, eles não te consideram tão europeu assim, tá bom? Tá? Chora no banheiro, vai. Chora no banheiro com o teu complexo de inferioridade de limpar privada de luxemburguês, tá bom? Vai limpar o cu do alemão, vai. Vai lá, vai, ô bobão. Só que tu colocas um preto da África ao lado desses europeus todos a discutir entre si e eles olham para o africano e depois olham de volta entre si e dizem: ok, bora pôr isso tudo de lado. Não, eles não colocam tudo de lado. Não, pera lá, o complexadinho. Eles chamaram de não branco. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte: se eles acreditam que a Europa é um continente branco e eles dizem que você e o Afonso Gonçalves não são brancos, então eles estão considerando você e o Afonso Gonçalves como não europeus. Que patético! Você é muito patético, Gazu. E covardão, você... Rapaz, eu dei cada resposta escrota pra esses caras. Mas assim, foi assim um pau no cu mesmo. Pá! Assim, sabe? Porrada, assim, um chute na bunda. Pum! Aí esse Gazu ficou todo remoendinho e bloqueou. Vamos lá. Bora por todas essas diferenças. Que essas diferenças o quê, otário? Você acha que limpando privada de francês, você acha que vai ser tratado mesmo que o francês, idiota? Aliás, um amigo meu português mostrou um trecho de um texto de um francês nos anos 70, quando portugueses estavam na França.
né? Foram fazer trabalhos braçais, trabalhos secundários, etc. E a expressão que os franceses usavam contra os portugueses é a mesmíssima que ele usa contra os brasileiros. A mesmíssima coisa. Ah, esses portugueses aí são seres inferiores, são culturalmente esquisitos, as mulheres são feias, as mulheres têm vestimentas horríveis e não sei o quê. Então, quer dizer, o português na França era tratado quase como se fosse um cigano, sabe? Um cigano. Você imagina, por exemplo, que na época do regime do salazarismo, né? Regime do salazarismo, que embora Portugal tenha crescido, mas não acompanhou a Europa. Portugal era um país estagnado em comparação à Europa. Então, por isso que muitos portugueses iam trabalhar na França, iam trabalhar em Luxemburgo, na Alemanha, sucessivamente. E você pode ter certeza, eles não consideram você, seu burro, seu idiota, do mesmo quilate que o deles, tá? Você ainda continua sendo uma categoria inferior. Agora nós somos todos europeus. Não, você quer ser aceito por essa gente que te detesta, cara. Enquanto isso, os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos têm respeito por Portugal. São os angolanos e moçambicanos, por exemplo, que contribuem nos esportes. Muita gente brasileira contribui para Portugal. Enquanto isso, você quer chupar piroca de nazista. Você quer dar o cu pra nazista. Vai lá, cara, vai lá. Eles te chamaram, ó, não branco. Você é um não branco. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso, Gazô? Sabe o que significa isso? Que você está numa categoria inferior deles, tá? Uma categoria inferior. Vai lá, cara. Faz o seguinte. Tem um filme brasileiro chamado Aleluia Gretchen. Tá? Aleluia Gretchen. Que é de uma comunidade alemã e tudo. Aí tem uma cena bizarra, né, diga-se de passagem, de um negro que começa a passar pó de arroz na cara pra parecer branco. É isso que você faz, cara. É isso que você faz, otário. Burro! Burro! Vai servir de serviçal de nazista, vai. Honestamente minúsculas de lado. Minúsculas? Os caras chamaram de não branco, você acha que é minúscula? Eles estão dizendo quase que você é preto, né? Africano. Ah, esse é o cara da África aí, vai. E bora considerar-nos, ok, nós somos os brancos. Nós somos os brancos? Os caras disseram que não era branco. Como é que é agora? Sabe o que é, cara? A necessidade de autoafirmação é tão grande, a necessidade de aceitação é tão grande, que ele, contradizendo os poloneses que disseram que ele não era branco, ele está se afirmando branco, né? Não, por favor, me chama de branco. Por favor, tu me chamas de branco, por favor. Por favor é uma coisa um tanto alentejana, né? Por favor, me chama de branco, por favor, senão eu vou chorar. Vamos lá. E eles são os pretos, ok? Não, é você quem coloca isso. Porque você é nazista. É diferente. É você quem coloca esse tipo de explanação, né? De que nós somos os europeus. Nós quem, cara pálida? Nós quem, cara pálida? Cara pálida entre aspas, porque nem cara pálida você é para os poloneses. Vamos repetir. A dona Graça Cruzeiro, acho que é o nome dela, é Eva Cruzeiro, né? Eva Cruzeiro está certa. Você é um complexadinho de merda. O tal do Afonso Gonçalves é um complexado de merda. Complexado, se fudeu, cara. Vamos, merda. Quando tu introduzes essas pessoas à mistura, muito rapidamente os polacos e os portugueses e os alemães e os franceses perdem a vontade de discutir entre si. Perde a vontade? Como perde a vontade? Ele tá partindo da pressuposição de que todos os europeus são nazistas como ele, né? Não, isso que você tá falando é uma coisa completamente absurda. Completamente absurda, tá? Tá bom, vamos partir da pressuposição de que essa sua lógica seja verdadeira. De que todo mundo se une contra os negros. Aí tá, tirando os negros, aí sabe o que acontece? Você volta a ser secundário de novo. Você volta a ser um não branco também, tá bom? Tá bom. Aí sabe o que vai acontecer? É o seguinte, nós vamos banir os negros. Mas deixa esse não branco aqui, sabe? Pra limpar a privada, sabe? Pra limpar assim. Vem cá, puxa-saco. Vem aqui, carrega aqui o meu lixo aqui, vai. Carrega o meu lixo aqui. Oh, meu Deus do céu. Que pensamento bosta. E tornam-se todos aliados, são todos irmãos. Irmãos? Os caras que te chamaram de não branco são irmãos? Ai, meu Deus do céu, que complexado, cara. Que bosta, que homem bosta. Vamos ver o bosta. Vamos lá, Gazu. Vai. Me faz rir e que não seja piada de português. Vamos lá. E somos todos brancos a lutar pela mesma equipa. Vocês são todos brancos, né? Com exceção dos poloneses que disseram que você não é, né? Vamos lá. Pró-branca, pró-europeia. E é tão engraçado. E é tão engraçado que
a ânsia de autoafirmação é tão grande que ele mesmo, ele precisa se convencer, né? Ele precisa se convencer. Ele se olha no espelho. Ai, meu Deus do céu, será que sou branco? Será que sou branco? Será que sou branco? Engraçado, porque se tu fores ver, foi exatamente isso que aconteceu. Os polacos, eles responderam à Eva Cruzeiro a dizer, primeiro, essas são contas tipo completamente tipo anónimas ou calhas com 0 followers, 0 likes, ninguém quer saber. Segundo, nenhuma dessas contas sequer são da Polónia. E terceiro, estão todos os polacos que estiveram com o Afonso e que tiveram a ver o evento e tudo o resto, todos estes neonazis, como a Eva Cruzeiro diz, ou Não, neonazi, não é que você tem ideias neonazis. Você tá parecendo o Orlando Lima dizendo, não, eu discuti educadamente com Hitler. Cara, sabe o que é o mais engraçado? É que ele tenta desqualificar as pessoas que disseram que o Afonso Gonçalves não é branco. O nível de doença mental desse cara é tão grande que o sentimento de inferioridade é tão grande, a questão da afirmação de uma cor da pele é tão maluca, que você quer deixar o Gazu desesperado é dizer que ele parece, sei lá, um palestino branco, sabe? E um palestino branco deve ser mais misturado do que, sei lá, o vira-lata, assim. É tão misturado quanto o brasileiro, assim, tão vira-lata quanto, né? O brasileiro é vira-latão. Graças a Deus somos vira-lata. Pedigree é pra cachorro, não é pra ser humano, pô. ou de extrema-direita, ou como quer que seja, todos eles estavam a dizer, não, é claro que o Afonso Gonçalves é branco. Ai, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Afonso Gonçalves é branco. Cara... Ai, meu Deus, isso é a amizade do Portugal primeiro. Deixa eu ver aqui, miscigenação. Aqui, olha aqui, legal, ó. Brasileiro foram mais da metade dos imigrantes deportados em Portugal nos 2 últimos anos, diz o jornal. Ó, likezinho pro Chega aí, amiguinho do Orlando Lima. Vamos voltar ao Orlando Lima, vamos ver o vencerol. De Martin Sellner. Outra coisa. Hoje eu tenho grande interlocução dentro do partido Chega. Novamente. Que bela merda. Olha só o nível de amigos dele. Vamos deixar ele se enforcar com a própria corda. Repito, seja com deputados, no caso com parlamentares, seja com parlamentares municipais, seja com assessores parlamentares, seja com uma série de pessoas. Né? Pô, cara, você tá querendo uma boquinha aí em Portugal, né? O pessoal quer expulsar praticamente quase todos os brasileiros, mas pelo menos o capo do campo de concentração vai ser preservado, né? Temos um projeto em comum. Que é um projeto identitário. Ai, meu Deus do céu, que saco. A gente tá vendo o projeto identitário de vocês aí, aqui no Brasil. Identitário lusitano, no sentido de que tanto Portugal quanto o Brasil fazem parte da mesma matriz, que é a matriz lusitana. E que a agonia civilizacional que Portugal passa e que o Brasil passa deriva exatamente desse apartamento. Quando Portugal aparta-se do seu dever civilizacional, que é um dever civilizacional atlântico, e que o Brasil se afasta também da pátria-mãe. Então, hoje Portugal se tornou um apêndice menor da União Europeia e o Brasil se tornou essa ilha perdida no mundo. Ué, e você tá fazendo amizade justamente com gente que nega o Portugal histórico, né? Esse Gazu, essa turminha toda, é isso mesmo. Perceba bem, da ordem teórica, eu estou completamente apartado da Reconquista. Então... Sabe o que eu achei interessante, cara? Olha só, você mostra aqui, né? No caso, eu mostro pra vocês vídeos de um sujeito que, se ele fizesse essas declarações no Brasil, ele estaria preso. Ele estaria literalmente preso. Ele estaria na cadeia, tá? E esse cara diz assim, não, eu apenas discordo. Cara, você discorda do quê, cara? Você apenas discorda. É isso mesmo? Você tá sendo sacana comigo. Você tá de sacanagem comigo, né? Você só discorda. Ah, não, eu posso ser amigo de neonazi, mas eu discordo dele. Eu discordo, sabe, assim, de pessoas que pregam o genocídio, sabe? Pregam o assassinato em massa de milhões de pessoas, assim, inclusive por critério de raça. Ou então, eu discordo daquele cara que fica dizendo que o negro é um macaco, que o negro é um ser inferior e que não tem que se misturar com ele, que ele é uma figura, né, que tem que ser desumanizada. Mas é só uma questão de discordância. É uma questão só de ideias. Troca de ideias, nada mais do que isso.
Sério, cara? É sério mesmo isso? É sério que esse vídeo merda que você tá me refutando, você acha que você tá falando alguma coisa, cara? Eu não preciso dizer mais nada, cara. Olha só o teor de um Gazur, cara. Esse cara é um doente mental, cara. Sequelado. Tu fazes amizade com esse cara? Eu não colocaria na minha lista de zap um cara desse. De jeito nenhum. O que esse cara tem a me acrescentar? Nada. Tudo que ele prega é o contrário do que eu sou. É o contrário do que eu sou. Ele é tão antagônico à minha existência. E eu digo, ele é antagônico à existência mesmo de Portugal. Ah, mas é uma questão identitária e não sei o quê. Ele acha que isso é só divergência de ideias. Não, meu filho. Isso é divergência de projeto político. Projeto político que tem efetividade na vida das pessoas. A criança lá, que teve o dedo decepado, a criança brasileira, paraense, que teve o dedo decepado por crianças portuguesas, essas crianças portuguesas têm pais que votam no Chega. Tem pais que dizem que brasileiro não vale nada, que brasileiro é vagabunda, que brasileiro é prostituta, que brasileiro é tudo favelado. É esse tipo de gente que você fica fazendo amizade, cara. Eu jamais faria amizade com gente assim. Eu não faço amizade com bandido, cara. Eu não faço amizade com gente que tem ideias de delinquência moral e intelectual. Veja como é que ele fala dos negros. Ah, não, mas eu discordo só. Discorda o caralho. Vai tomar no seu cu, cara. Discorda o quê, porra? Não é uma questão de discordância, não. É uma questão de princípios. É uma questão de fundamento de vida. É um modo de ver as coisas. E você acha que isso aí é um fator puramente acidental, cara? Você tá maluco, meu? Já se olhou no espelho, Orlando Lima? Você acha mesmo que você tá no estereótipo de amizade dessa gente? Qual é o teu problema? Você quer um carguinho público do Estado português, é isso? Só pode. Ou você tá com o cu na mão aí por causa de, sei lá, de migração, aí vai ter a remigração de todo mundo, menos do Orlando Lima. Você acha que você vai escapar disso? Você acha que eles vão poupar você, seu otário? Da ordem teórica. Apesar de achar algumas das pessoas da Reconquista interessantíssimas. Tem um rapaz mesmo, acho que é o Francisco Araújo, o nome dele, né? É um católico tradicionalista, inteligentíssimo, de ideias brilhantes. Na questão de capacidade de militância, o Afonso Gonçalves, alguém que eu tenho discordâncias fulcrais em relação a referências, ideias, né? Proposições, discordamos completamente. Ele discorda profundamente, cara. O Afonso Gonçalves já chegou com um grupo de brasileiros dizendo: olha, vocês têm que votar pro Brasil. Vocês têm que votar pro Brasil, porque aqui a terra não é de vocês, não sei o quê. Aí tem uma brasileira que vai tomar no seu cu, manda ele tomar no cu, literalmente gravaram isso, cara. Esse é o tipo de gente que esse cara se mete, meu. Eu tenho discordância. Discordância, meu amigo? Discordância de quê? De um cara que quer te expulsar do país? É discordância isso? Você tá de sacanagem, cara. É sério mesmo, cara? É sério mesmo? Eu tenho discordâncias do Gazul dizendo que, sei lá, que não tem que. Branco não tem que casar com mulher negra, homem negro não tem que casar com mulher branca, tem que preservar o gene e a raça. Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira, seu palhaço? Você tá de sacanagem comigo, cara? Vai se fuder, meu. Mas na questão de militância política, construção de movimento, ele é interessantíssimo. A construção de movimento é bom, mas por que a gente não apelar ao Hitler? O Hitler também era um grande construtor de um movimento que matou milhões de pessoas, cara. Só isso, meu. Só isso. Não, sério. Esse cara, uma hora ele disse que eu era mentiroso. Aí outra hora ele disse que eu era impreciso. Cara, a única pessoa imprecisa aqui é você. Eu sou muito claro no que eu falo. Eu sou muito claro e muito objetivo. Tá? Eu sou muito claro e objetivo no que eu falo. Você não é claro, você é sinuoso, você é saboeiro, sabe? Você é aquele sabão, sabe? Que você toca no sabão, o sabão fica pulando na sua mão. É isso que você é, cara. Aí, é isso que é o Livro Amarelo? Esse é o projeto que vocês querem pro país? Esse é o projeto? Projeto de bando de delinquentes? Bando de gente maluca? Gente doida? Vamos, sério. Isso significa que estamos, de alguma forma, alinhados? Não. Não, a gente só é amigo, né? A gente não tá alinhado, mas a gente é amigo, tá? A gente só é amigo, né? A gente é amigo, legal. Não estamos alinhados. Eu estou alinhado com outra lógica dentro do Partido Chega, que está alinhado com Rafael Pinto Borges, fundador da Nova Portugalidade, que estamos refundando a Nova Portugalidade. Saiba disso, estamos refundando a Nova Portugalidade. Olha só, é o seguinte, ele, na verdade, quer também uma busca do identitarismo, né?
E dentro desses identitarismos, ele tolera identitarismos racistas, identitarismos neonazis, identitarismos de tudo que não presta, né? De tudo que não presta. E aí ele fala assim, o católico tradicionalista. Porque o fulano é católico tradicionalista, é um grupo de ideias brilhantes. Eu tenho até medo desses tradicionalistas. São um bando de filhos da puta, não valem nada. Bando de filho da puta neofascista. Tudo filho da puta neofascista. Estão puxando o saco de Mussolini, de Hitler, os gnósticos da pior espécie. Hereges da pior espécie. Hereges que só pegam a tradição para instrumentalizar de uma forma política, de uma forma identitária. O cristão não é identitário. Eu só posso dizer que talvez a minha única identidade seja católica. Mas acima de tudo, sendo da identidade católica, me faz ser um ser universal. Nada de critério de raça, nada de critério de sangue, nada de critério de porra nenhuma. Não há grego, não há judeu, não há cita, não há romano, todos somos um em nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. E foi assim que Portugal se fez. Com todos os aspectos problemáticos, com todos os aspectos duvidosos da escravidão, da opressão e de tudo isso. Mas em compensação, houve a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é muito mais transcendente do que essa porcaria, esse lixo que você está consumindo. E que você está pregando. E que você está defendendo. Mesmo que você não admita isso. Mesmo que você não admita. Você relativiza moralmente o que esse pessoal está falando. É sério mesmo que você é amiguinho de Gazu, cara? De Alexandre Gazu, dizendo que não tem que ter mistura de raça? Que, quando eu vi um preto... Quer dizer, o preto assim parece que o preto é um bicho, um animal, né? Não é um ser humano. Não é um ser humano. É esse tipo de amigo, esse é seu, cara? Esse teu amigo? Afonso Gonçalves é a mesma coisa. Esse tipo de gente. É esse tipo de gente que você quer fazer amizade, cara? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu pretendo aproximar o Brasil de Angola, pretendo aproximar o Brasil de Moçambique. Eu pretendo fazer o Brasil ser farol para Timor-Leste. Ai, meu Deus do céu. Com neonazi amigo teu, realmente, com certeza. Eu pretendo aproximar o Brasil de Portugal. Essa é a minha lógica. A sua lógica sendo amiguinho de gente que odeia você, que quer te expulsar, que quer banir o Brasil da história de Portugal, né? É a lógica da nova Portugalidade, do Rafael Pinto Borges, do Salvador Sober Sacadura. Sacadura, puta que pariu, deve ser o saco duro, meu. Vamos lá. Sober, nome alemão, mas ele é portuguesíssimo. E também, nesse sentido, pretende ter um identitarismo transatlântico, que é uma lusitânia global. Não sou lusotropicalista, mas entendo uma lusitânia global sendo refeita. Então, Conde Lupê, você não conhece sobre o Partido Chega. Você não entende as lógicas internas do Partido Chega. Cara, realmente, eu não entendo mesmo. Você tem toda a razão. Toda a razão. Como eu não entendo um cara que você tem uma pele morena sendo amigo de gente que diz que você é um sub-humano e você é geneticamente diferente deles. Em outras palavras, esse pessoal tá dizendo que você é inferior a eles. Tá bom? Como também eles são tão complexados que os outros branquelos disseram que eles também são inferiores. Aí eles, ai meu Deus do céu, eu descobri que eu não sou branco. Merda. Você não entende. Você não entende nada sobre o movimento 1143, você não sabe nada sobre a Reconquista. Sei sim. Sei, já vi e é uma bela de uma bosta. E você tá escondendo isso das pessoas, tá? Você tá escondendo do público, tá? Vamos lá. Mas você opina muito. Porque você tem como profissão opinar, não pensar. Cara, eu vou pensar com o filósofo Alexandre Gazu. Eu vou pensar com o tal do Mário Machado. Cara, o Mário Machado, sabe o que é mais engraçado? Ele tem uma cara de checheno, cara. Sério, quando eu olhei pra cara dele, porque ele tem uma barbicha, assim, procure, Mário Machado. Ele tem uma barba de checheno e é careca. Ele parece aqueles guerrilheiros da Chechênia que combateram o exército russo, sabe? Cara, não é na coisa séria. Não é na coisa séria. Vamos lá. Orlando, você não é a pessoa apropriada para me ensinar a pensar, tá? Deixa eu te falar uma coisa sobre Portugal. Eu tenho uma biblioteca sobre história portuguesa que deve ter uns 20, 30 volumes de história portuguesa, para dizer o mínimo. E isso porque eu não estou falando dos apêndices da história portuguesa, tá? Eu tenho coleções imensas de história portuguesa. Coleção do Joaquim Veríssimo, coleção do Daniel Pérez, eu tenho coleção do Saraiva, eu tenho coleção do Matoso, eu tenho de tudo. Tudo de Portugal que você imaginar eu tenho na biblioteca. Então você não é a pessoa apropriada a me ensinar a pensar. Até o momento eu não vi nenhuma proposta concreta sua.
Eu vejo apenas um homem que fica relativizando coisas muito bizarras. Eu não faria amizade com neonazista. Jamais. Eu não faria amizade com neonazi. Jamais. Esse pessoal não presta. Esse pessoal não vale nada. Esse pessoal no poder fez coisas horrorosas. Muito desumanas. E esses caras são a ralé, a marginalidade que foi derrotada em 1945. Então eu não tenho por que ficar discutindo com essa gente. Eu não tenho que ficar debatendo com essa gente baseado em critérios de política, critérios de estratégias ou coisa parecida. Ah não, porque o Afonso Gonçalves sabe fazer o movimento. E daí? Tem muita gente que fazia. O Stalin sabia fazer o movimento. Trotsky sabia fazer. E daí? Olha o banho de sangue que causou. Banho de sangue horrível. Vamos lá, vamos besteira. Vamos acabar. Mas você está errado em tudo que disse até aqui. Finaliza. Graças a Deus você finalizou. Graças a Deus. Meus amigos, eu deixo para vocês, né, o perfeito... eu deixo para vocês a análise sobre o assunto, né, e, portanto, quem é que está dizendo a verdade? Um grande abraço.